Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Para a gente encerrar a nossa matéria de modelo atômico, hoje eu venho trazer para vocês o que foi o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, o Bohr ele era aluno do Rutherford. E o Bohr ele não fez um modelo novo, ele completou o estudo do Rutherford. Então, o que ele falou? Ele era dinamarquês e ele era especialista em física atômica, física do átomo. E ele completando o estudo do Rutherford, ele propôs que os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Então, como que acontecia? Eu tinha um núcleo, vou explicar, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Eu tinha um núcleozinho bem pequenininho aqui. Esse núcleozinho pequenininho era onde tinham os prótons. Os prótons têm cargas positivas. E onde também moravam os nêutrons. Os nêutrons têm carga zero. Tá? Lembra? Positivo, próton, para não esquecer. Então, eu tinha um núcleo pequenininho aqui onde moravam os prótons e os nêutrons. Só que um átomo ele é constituído por prótons, elétrons e nêutrons, nos quais na próxima aula eu vou explicar, mas eu já adiantando para vocês, prótons e elétrons apresentam a mesma quantidade de cargas. Tá? Então, se eu tiver 20 prótons, eu tenho 20 elétrons. Tá? E os elétrons, baseado lá em Rutherford, naquele experimento de que muitos raios passavam e alguns batiam e voltavam, eu tinha camadas aqui, várias camadas. Então, o que o Born veio falar? O Born veio falar que essas camadas eram 7 camadas conhecidas, os quais ele deu letras para nomear K, L, M, N, O, P e Q. Quanto mais eu me afastava do meu núcleo, então, por exemplo, ó, vou fazer um desenho das camadas aqui, ó. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O qual a primeirinha eu chamava de K, depois eu chamava de L, M e assim por diante. A camada K, ela possui uma energia menor do que a L. A L possui uma energia menor que a M e assim por diante. Quanto mais externo, mais longe, vamos colocar que aqui é o meu núcleo. Esse vermelhinho é meu núcleo. Quanto mais longe do meu núcleo, mais energia o elétron precisava ter para conseguir chegar nessa camada. No intermeio da camada, nessas regiões de vermelho aqui, o elétron não ficava. Ele só fica aqui em cima, exatamente no nível, tá? O que acontece? Quando um elétron recebe um pacote de energia, esse pacote de energia eu chamo de quantum. Ele consegue ir para um nível mais longe. Essa palavrinha aqui, ó, quantum. É como se fosse um pacote de energia. Ele recebe um pacote de energia e ele consegue pular, por exemplo, da camada K, ele consegue ter mais energia e pular para a camada L. Entenderam? Então, foi isso que o Born propôs. Então, ele não fez um modelo atômico novo, ele completou o estudo de Rutherford. Camadas dessa eletrosfera, KLMN, elas também podem constituir os níveis de energia. Então, é como se a K fosse a primeira, a L fosse a segunda, a M a terceira e assim por diante. Tá? O que vai
acontecer? Quanto mais distante do núcleo, é mais energia, não é? Se é mais energia, além de poder pular, eu não falei que que um elétron recebia energia e pulava da camada, por exemplo, K para a camada L, ele fazia isso? Só que ele também pode voltar. Só que pensa assim, aqui na camada L eu tinha mais energia do que na camada K. Se eu estou voltando, eu estou desprezando uma quantidade de energia, porque na camada K eu preciso de menos energia. Essa camada, essa energia que eu estou liberando, essa energia liberada, ela recebe o nome de fóton. Então, eu libero uma energia para retornar para a camada que precisa de menos energia, e essa energia ela chama fóton, tá? O que acontece, gente? Quem já viu um fogo de artifício? O fogo de artifício faz exatamente isso. A luz que ele emite é exatamente de um elétron que passou de uma camada mais energética para uma menos. Na hora que ele retorna, ele emite luz, ele emite fóton, entendeu? Agora eu quero falar um pouco para vocês do que seriam os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons, eles foram descobertos por Goldstein em 1886. Os prótons, eles têm carga positiva. Eles possuem a mesma carga do elétron, igual eu falei no slide anterior. Se um átomo tem 20 elétrons, ele tem 20 prótons. Só que o próton é a carga positiva, ó, P de positivo, tá? Lembra? P de positivo. E o elétron é a minha carga negativa. O próton, ele fica localizado no núcleo, junto com o nêutron. Um elétron é a minha carga negativa e ele fica localizado aonde? Na minha eletrosfera, ao redor do meu núcleo. Na experiência de Rutherford, o que eles souberam? Que a massa do elétron ela é insignificante, ela é muito menor. Ela chega a ser 1.800 vezes menor que a massa do próton. E o nêutron? O nêutron é sem carga. O nêutron não é positivo nem negativo, ele não tem carga. Quem descobriu foi Chadwick. E ele descobriu que esse nêutron ele não tinha carga. Então, o que acontece? Retomando. Eu tenho um núcleo onde moram nêutrons e prótons positivos. Esse núcleo ele é pesado, porém pequeno. E ao redor do meu núcleo tem a minha eletrosfera, onde ficam os meus elétrons. Conforme mais afastado, mais longe do núcleo, mais energia essa camada tem. Ok? A partir dessa descrição, é fácil a gente pensar na concepção de modelo de planeta, de órbita de planeta, que seriam os elétrons orbitando ao redor do núcleo Sol. Tá? Então, é como se eu tivesse o Sol aqui e aqui eu tenho os planetas, não é? Só que aqui na química é o meu núcleo, que ao redor eu tenho os meus elétrons. Tem um videozinho aqui que é uma animaçãozinha legal de entender esse modelo. Então, olha aqui, ó, eu tenho o meu núcleo positivo, porque moram prótons e nêutrons. Se o nêutron não tem carga, fica positivo. E ao redor eu tenho as minhas camadas, que são 7. K, L, M, N, O, P e Q, onde ficam os meus elétrons. Quanto mais longe do núcleo, mais energia eu tenho. Para retornar, eu emito um fóton. Por quê? Porque a minha camada mais externa, um elétron para pular da K para L ou da L para M, ele precisa receber quantum de energia.
Se ele recebeu energia e obteve energia suficiente para pular para a camada mais externa, na hora que ele faz o processo contrário, que é retomar, ele dispensa uma quantidade de energia. Ele dispensa um fóton de energia. Então, pessoal, com essa aula a gente encerra os modelos atômicos. O modelo atômico aceito hoje é o modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque o Bohr ele apenas completou o estudo do Rutherford. Tá? Façam a atividade que está aí para vocês, assistam essa aula e precisando, eu estou à disposição. Um abraço.